Eu sou Janier Rodrigues, sou pedagoga pela Universidade Federal de Pernambuco e me especializei em gestão estratégica em políticas públicas pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, a Unicamp. E eu faço parte do programa de aprendizagem do CIE, justamente na execução da política pública para as juventudes, para incluir jovens no mercado de trabalho, que é justamente o programa de aprendizagem. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje para tratarmos de algo bem pertinente ao nosso momento. Nós vamos falar sobre as novas tendências do mercado de trabalho e como se preparar para enfrentá-las, né? Então, nós temos aqui a oportunidade de bater um papo para refletir sobre essas novas tendências do mundo do trabalho, mas numa perspectiva de considerar a importância de traçar estratégias para manter um bom nível de empregabilidade. Então, não traremos aqui receitas, mas sairemos daqui com a possibilidade de traçarmos as nossas próprias estratégias a partir dos nossos projetos de vida. Então, para começar o nosso bate-papo, eu tenho aqui algumas perguntinhas para que vocês reflitam. Como é que anda o projeto de vida de vocês? Já foi traçado? Vocês revisitam ele, dão uma olhadinha, se está tudo indo de acordo, se precisa fazer algum ajuste. Vocês estabeleceram metas, mas essas metas precisam ser monitoradas. Estão fazendo isso? Faz boas leituras de mundo? Vocês são curiosos e vocês têm um espírito para pesquisa? É bem importante, bem pertinente. Tem mais. Você tem acompanhado as tendências do mundo do trabalho? Você é uma pessoa que se preocupa em se atualizar sobre essas demandas das sociedades? Como é que anda o contexto sociopolítico internacional e nacional? Onde você costuma buscar informações? Como você está no que se refere ao letramento digital? Nossa, Jamil, quantas perguntas, o que é que isso tem a ver? Isso é só para deixar a gente esperto para algumas questões. Se vocês não estão atentos a alguma delas, é bom que comecem a ficar atentos. Então, eu vou passar para vocês agora um vídeo. E esse vídeo é importante que você faça algumas anotações, porque eu também fiz as minhas. Anotar é importante. Anotar simbolicamente, eu digo mentalmente, mas anotar fisicamente. Pega um papelzinho, pega um bloquinho de notas. Para que a gente tenha, assim, uma oportunidade de construir novos conhecimentos, e esses conhecimentos nos vão dar condições de se antecipar e ter mais previsibilidade, né? Então, assim, para dialogar com esse vídeo, eu proponho que vocês considerem principalmente os saberes que vocês já têm. Vocês têm saberes experienciais e saberes conceituais. Vocês percebem os mundos das suas formas, e é importante dar uma olhadinha se a leitura de mundo que está sendo feita nesse vídeo, ela condiz com a que você observa. E também fiquem atentos aos sentimentos de vocês, porque o vídeo ele pode sim afetar você em suas emoções. Eu vou soltar o vídeo aqui e já já a gente volta com as anotações de vocês.
Então, e aí, vocês fizeram as anotações? Será que vocês fizeram as anotações da mesma forma que eu? Primeira anotação, em relação a essa celeridade nas mudanças no mundo, né? Nos últimos séculos. E eu falo dos últimos séculos porque, se a gente for pegar a história do mundo, ela é um pouquinho longa. E eu trouxe para vocês uma referência, porque aqui a gente vai fazer uma troca, né? É de um livro do Yuval Noah Harari, e ele traz justamente na página 9 uma linha do tempo, e ele traz desde lá o surgimento da química, 13,5 bilhões de anos atrás, né? E eu fiz uns recortes mais recentes. Comecei lá com uns 300 mil anos para cá, né? O ser humano ele começou a transformar o seu ambiente, e ele dominou, descobriu o fogo e começou a fazer uso contínuo desse fogo, né? E com isso, com certeza, isso surtiu efeito e impactos nessa questão de vivência. Há 70 mil anos, ocorreu a Revolução Cognitiva, e aí onde a gente se percebe como ser pensante, o Sapiens surge há 70 mil anos. Há 12 mil anos, houve a Revolução Agrícola, né? A domesticação de... Ai, Léo, para. Então, vamos ver se as anotações que vocês fizeram foram iguais às minhas. A primeira coisa que eu anotei foi sobre essa velocidade, como acontecem as mudanças no mundo nos últimos séculos. Eu falo nos últimos séculos porque, se a gente for olhar a história do mundo, ela é muito longa, mas as mudanças não aconteciam com tanta celeridade. E eu trouxe para vocês uma indicação de uma leitura bem interessante, que é um best-seller, que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O autor, o Harari, ele traz uma linha do tempo, logo na página 9, que desde 3,5 bilhões de anos atrás, né, quando surge a química, ele vem trazendo, mas eu fiz um recorte para dialogar um pouquinho com o nosso encontro de hoje. Por exemplo, há 300 mil anos, o ser humano ele descobriu o fogo e começou a fazer uso contínuo dele. Será que isso impactou no modo de viver? 70 mil anos antes, né, atrás, no caso, ocorreu a Revolução Cognitiva, quando o Homo sapiens passou, de fato, a se estabelecer no mundo. E há 12 mil anos, veja aí o tempo, né, que levou para acontecer a Revolução Agrícola, quando os animais eles já foram domesticados e quando o ser humano ele começou a povoar permanentemente alguns lugares. Então, tudo isso começou a ser um processo de um ciclo adaptativo. O ser humano constrói, descobre coisas e essas coisas impactam no modo de viver, no modo de produzir as riquezas.
E eu anotei esses 4 pontos, porque nós vamos, no decorrer do encontro, conversar um pouquinho mais sobre eles. Não está passando. Então, primeiro, o entendimento de riqueza, né? O que a gente vai considerar como riqueza? Tudo aquilo que a sociedade precisa e consome. Tudo é um produto do trabalho, né? Um fruto de muito trabalho. Então, esse conceito de riqueza que a gente vai se apropriando para poder dialogar com o que vem a seguir, tá? E aí eu já fiz mais um recorte dessa linha do tempo, que foi de 500 anos a cá, né? Então, agora é um tempo curto, vocês percebem aí a idade mais ou menos do nosso país, quando acontece a Revolução Científica. O ser humano descobre que não sabe quase nada, né? Então, a partir disso, houve uma velocidade na transformação desse mundo. Máquinas foram inventadas para otimizar esses processos de produção, para melhorar o trabalho, né? A questão mecânica desse desenvolvimento desse trabalho. E há 200 anos, a gente teve a Revolução Industrial, onde foi um marco dessa nova forma de organização do trabalho. Quem é da área de administração aí vai pensar logo nos modelos tayloristas e fordistas, por exemplo. Então, a gente já está dialogando com os conhecimentos que a gente tem. Novos postos de trabalho, eles foram surgindo, alguns foram deixando de existir, outros foram se adaptando, justamente por conta dessa inventividade humana. Ele cria ferramentas, e essas ferramentas impactam, sim, no seu modo de viver e trabalhar e de produzir suas riquezas, né? Então, por isso que é necessária a construção de novos saberes, porque esses saberes, eles vão se ajustando a esses ambientes e é uma forma de manter os nossos empregos. E a gente traz aí que esse termo emprego é um termo muito novo, é uma palavra nova na história da humanidade. A sociedade, ela com as suas necessidades, elas geram novas formas de empreendimentos. Também é um termo muito recente da história da humanidade. E aí eu trouxe aqui dois conceitos para a gente realmente tirar totalmente as dúvidas em relação ao que é emprego e o que é trabalho, né? Quando eu estou falando de trabalho, e aí eu trouxe a Lazarete, que ela diz o seguinte, a Noêmia, o trabalho é tudo que o ser humano desenvolve para obter um retorno. O trabalho é uma atividade exclusivamente humana, por ser consciente, deliberada, com o propósito explícito de gerar resultados que possibilitem a satisfação não só de necessidades relativas à sobrevivência das pessoas, né? Por exemplo, alimentação, vestuário, abrigo, da manutenção da vida, mas também necessidades sociais, culturais, artísticas, espirituais, psíquicas, que distinguem o homem dos outros animais. O homem entendendo o Homo sapiens, né, gente? Homens e mulheres. Só é possível ser realizada porque somos dotados de inteligência, espírito crítico, criatividade, que desenvolvemos ao longo do processo. E, por isso, o trabalho deve permitir a realização plena da natureza humana. Já o emprego, ele vem justamente do novo formato de produzir riquezas. Ele é fruto do sistema econômico capitalista, é um fruto do capital. Então, o emprego é uma relação social de trabalho bem recente, né? A partir do século XVIII, quando se consolidou o modo de produção capitalista moderno, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, por exemplo, é um marco, né? Então, emprego é uma relação contratual de trabalho entre o proprietário e o não proprietário dos meios de produção, né? Ou de renda, pela qual se estabelecem as condições de compra e venda da forma de trabalho. Isso é, da capacidade para trabalhar dos não proprietários dos meios de produção. Então, ele não é o dono dos meios de produção, então ele vende isso, a sua força de trabalho, em troca de remuneração salarial. Então, com esse conceito, a gente segue o nosso bate-papo. Então, vamos agora para um outro conceito que aparece lá no vídeo, que eu anotei. Empregabilidade. Resumidamente, assim, bem objetivamente, é a capacidade de conseguir emprego e se manter nele.
Então, esse é o entendimento de empregabilidade que a gente está tratando aqui. E é preciso traçar estratégias para elevar o nível de empregabilidade, considerando que esse é um termo do sistema econômico capitalista. Então, que tal vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre isso e aprofundar os conhecimentos nesse sentido? E agora, a gente propriamente falando das novas tendências do mundo do trabalho, principalmente na área do mundo digital, né? Por que isso ficou tão evidente nesse último ano? Porque as coisas começaram a acontecer à distância e o digital ele ficou muito presente. Em contraponto, a gente traz aí um outro conceito que é importante, uma dica de leitura legal aí, que é o termo sociedade do desempenho. Nós vivemos nessa sociedade do desempenho. Não é mais uma sociedade disciplinar. E quem traz esse conceito é o Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço. Isso. Então, também eu aproveitei e trouxe um outro livro dele, bem pertinente, que é No Enxame, Perspectivas do Digital. E antes da gente aprofundar e ficar naquela ansiedade, o que é que eu tenho que fazer para conseguir empregabilidade, já vamos sossegar o nosso coração um pouquinho e dizer que é importante que a gente faça isso de uma forma assertiva, que a gente não comece a se desgastar desnecessariamente, porque nessa sociedade do desempenho, nós mesmos somos quem nos cobramos. E aí o autor, ele dá algumas dicas da gente começar a lidar melhor com isso, para ter uma melhor saúde emocional, uma saúde mental. Mas, vamos lá. O que acontece? A gente percebe que muitos empregos, muitas atividades de trabalho, elas são feitas de forma remota, né? E isso ficou muito claro. Nós precisamos desenvolver muitas competências e habilidades, mas uma delas, a primeira grande dica que a gente tem que trazer aqui, é a questão do letramento digital, né, gente? Letramento digital não é só você saber ler, escrever, né? E utilizar alguns recursos tecnológicos. Não é só isso. Você precisa ter muita atenção na forma de fazer a análise e a seleção desse grande volume de informação que a gente tem consumido, né? Você saber analisar e desenvolver pensamentos críticos diante de tantos conteúdos que são aí disponibilizados para a gente. Então, primeira dica, estudar um pouquinho mais sobre letramento digital. E aí, como é que vocês buscam essas informações? Essa pergunta. Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa seleção, porque para buscar fontes confiáveis. Eu trouxe aqui, recentemente, dois pontos que vale muito a pena a gente pensar em relação ao mundo do trabalho. Primeiro, a reforma trabalhista, ela aconteceu, então, algumas formas de trabalho foram flexibilizadas, e a Organização Internacional do Trabalho, que traz justamente alguns relatos sobre os impactos dessa pandemia na vida do jovem trabalhador. O jovem trabalhador que ainda está na escola, ou no nível médio, ou ele ainda está na universidade. O jovem trabalhador que não tem uma renda muito alta, o jovem trabalhador que é informal. Então, a OIT ela tem uns estudos bem interessantes, vale a pena dar uma conferida. Letramento digital. E aí, já com a CLT, eu fiz um recorte, é importante que a gente vá lá, veja quais foram as mudanças, sobre a contratação por projeto. Ou seja, a gente pode, sim, desenvolver algumas atividades temporárias. O jovem aprendiz é uma atividade temporária, né? Você sabe quando é que o seu contrato começa e o contrato acaba. Mas essa é uma outra política, porque a gente está falando pela empresa por um tempo determinado a partir de uma necessidade, de uma demanda específica dessa empresa. Não só aquelas questões sazonais do comércio e varejo, mas no mundo administrativo e industrial também, né? Então, a gente trouxe aí as vantagens. Sim, tem vantagens para o profissional. O profissional, ele começa já a adquirir mais experiência com essas experiências de contratos temporários. Ele pode já fazer o seu networking, né? Dar uma ampliada nessa rede de relacionamento do trabalho. Tem a questão da flexibilidade de horário, você pode ter um expediente num lugar, outro horário à noite ou à tarde, isso pode acontecer. Também essa troca de conteúdos, você está no ambiente de trabalho e você já começa a trocar ideias com outros profissionais. E conforme estudos, 44% das pessoas que tiveram um trabalho temporário, eles tiveram efetivação posterior. Já a empresa, ela ganha de outras formas, né?
ela contrata a pessoa sabendo que o projeto tem começo, meio e fim, findou ali, fez o trabalho, ótimo. A mão de obra, ela tem acesso à mão de obra qualificada, isso vai impactar, né, na eficiência, né, desses projetos, na conclusão deles, com o sucesso dele, e essa questão da transparência de conhecimentos com o restante da equipe. A pessoa já sabe que a pessoa que está ali está passando um tempinho, mas não por isso que não vai acontecer essa troca. Tá? Muitas vezes, esse que está lá, às vezes ele tem um papel de gestão dessa equipe fixa. E aí, a gente vê também que no mundo pandêmico, né, que a gente está vivendo, muitas atividades são feitas e surgiram, né, ocupações a partir dessas novas demandas da sociedade, né? Então, recentemente, dados da Associação Brasileira de Trabalhos Temporários, ela disse que na saúde, não só os técnicos, como médicos, enfermeiros, né, que estão sendo solicitados, mas sim o pessoal do operacional dos serviços de saúde. Na indústria também, principalmente na questão das embalagens, na produção de EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, como máscaras, entre outros, luvas e tudo mais, produtos de higiene e limpeza, e na questão da alimentação, comércio e varejo, no atacado e no varejo, muitas outras vagas aconteceram. Mas como é que arranja um emprego à distância? Sim, tem processo seletivo feito à distância. Começa a procurar aí sites confiáveis de analistas de recursos humanos, dando excelentes dicas para você participar de processos seletivos. Então, eu peguei um recentemente, que a analista de RH, ela disse que a postura na entrevista à distância por vídeo é muito parecida com a presencial. Ela disse que é importante você tomar cuidado com a apresentação, a roupa, a maquiagem, tudo do mesmo jeitinho. Não é porque você está em casa que você vai para a entrevista de uma maneira mais informal. Em relação à comunicação, ela precisa ser uma comunicação sem muitas interrupções e transparente. Por exemplo, se você tiver um cachorro em casa, você vai avisar, olha, eu estou aqui num lugar bem isolado, mas pode ser que o cachorro incomode um pouquinho. Então, isso também já vai ajudar e você já vai estar se apresentando para esse analista, né? Esse local que você escolher na sua casa é um local mais privativo, um local mais neutro, né? Na medida do possível, né, gente? Outra coisa, testar as ferramentas. Você dá uma olhadinha qual é o aplicativo que estão te chamando para conversar, testa, vê direitinho como é que está, para poder não se perder no momento da entrevista. E a outra coisa é priorizar esse momento. Esse momento é para a entrevista, não é para você estar checando a mensagem que chegou no WhatsApp, nem nada. Manter essa boa distância da câmera, aparecendo o rosto, aparecendo um pouco das mãos é importante, porque ajuda o analista a fazer uma análise do seu não verbal, né? Da comunicação não verbal. E isso tem a ver também com as questões comportamentais. E para a gente, uma das coisas que chamou muita atenção no vídeo foi essa questão da formação integral. Ou seja, a gente precisa de habilidades técnicas, a gente precisa de habilidades e competências tecnológicas, mas não é só isso, né? O que é a formação integral? Você vai formar para o mundo do trabalho, mas também você vai se formar enquanto cidadão, enquanto pessoa. E essa formação integral entra uma outra questão, que são as nossas habilidades humanas. Então, a comunicação, por exemplo, é uma habilidade humana. E para a comunicação acontecer, nem todo mundo tem essa habilidade. Às vezes a gente está falando uma coisa e o outro está entendendo outra, né? Tem a subjetividade desse outro e tudo mais. Então, a gente precisa saber identificar, significar, para poder agir. E esse é um processo. Nós trouxemos aí algumas habilidades socioemocionais. Essas, sim, a gente precisa estar investindo. Então, posso dizer até que as competências técnicas, as competências tecnológicas, elas abrem muitas portas para o mundo do trabalho, mas são as atitudes e os comportamentos que vão mantê-las abertas. Essa é uma dica, é um dito popular, mas é muito bem verdadeiro.
Muito verdadeiro, sim, porque eu também já tive uma experiência no RH, então todos os meus saberes construídos, eles servem para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Tudo é aprendizagem, experiência, e é justamente o que acontece. A pessoa é uma excelente técnica, ela domina as ferramentas, mas ela não se comunica bem, é uma pessoa que está com dificuldades, não se conhece muito bem, não reconhece a hierarquia, ela se comunica de uma forma truncada, tem uma certa zona de conforto, não ousa, não cria, não inova. A questão ética, a empatia é muito simpático, mas não é empático. Há uma grande diferença nisso. Não demonstra felicidade, ninguém quer estar junto, quer formar a equipe com uma pessoa que vive todo resmungando, que reclamando, né? Uma pessoa impaciente, que não persevera, que desiste fácil, que não tem senso de responsabilidade bem desenvolvido, né? E que não tem uma autonomia, entendendo que a autonomia não é fazer porque quer, do jeito que quer, mas sim com responsabilidade. Uma autonomia sabendo que tudo é interdependente, né? Autoestima, trabalhar tudo isso. Então, é um processo muito de autoconhecimento mesmo, tá bom? Então, a gente tem essas dicas aí, e eu tenho mais um pouquinho para a gente finalizar o nosso papo, e vocês estão percebendo que não é uma receita, e sim um despertar para a pesquisa, que vocês saiam daqui com a vontade, né, de entender mais do pouco que a gente falou aqui, porque são muitas coisas, tá? Vou passar agora um pouquinho, vejam só o que eu trouxe. Então, vamos fazer o seguinte, o que é habilidade e o que é competência? Às vezes a gente fica confuso. O que é maior, habilidade ou competência? Que tal a gente substituir essas duas palavras por uma? Fica mais fácil o entendimento, os saberes. Porque eu trouxe agora um conceito que eu gosto muito sobre habilidades e competências de Cipriano Lucchesi, que trata justamente disso. E vamos ler juntos aqui. Competência significa capacidade de fazer alguma coisa de modo adequado, servindo-se para tanto de variadas habilidades. Habilidades e competências são modos de fazer alguma coisa, recursos cognitivos e procedimentais que implicam ação. Diferenciam-se pela abrangência. A competência é mais abrangente que a habilidade. E pela relação de dependência de uma para com a outra. A posse de uma competência, qualidade complexa, exige a posse de um conjunto de habilidades simples. Então, tudo é saber. Um saber mais simples, um saber mais complexo. E isso implica na ação. Então, nós temos o saber conceitual, que é o nosso cognitivo, a nossa inteligência, o saber ser, que seria o emocional, e o saber fazer, que é a nossa energia que a gente imprime no que a gente faz. E eu só tenho muito a agradecer, eu espero ter contribuído bastante aí para que vocês possam revisitar os seus projetos de vida, possam ficar mais atentos ao mundo do trabalho, possam buscar novos conhecimentos e trocar quem puder com a gente. A gente está sempre aberto para aprender. Muito obrigada, fico à disposição e até breve.